As plantas medicinais são um recurso muito importante para a gente cuidar da nossa saúde de forma mais natural, sem ter que ficar recorrendo sempre a medicamentos químicos. Mas para que a gente possa fazer uso dessas plantas, a gente precisa conhecer elas e precisa ter elas à nossa disposição. E hoje a gente vai trazer aí uma lista com 5 plantas medicinais que, se você tiver essas 5 na sua casa, você vai estar conseguindo tratar seu organismo de uma forma bem ampla. E isso é possível mesmo que você não tenha um espaço como esse. Você não precisa de um grande espaço para poder cultivar suas plantas. Você pode ter elas em vaso ou ter elas já secas, na forma de tintura, prontas para você usar aí na sua casa, para estar um recurso rápido e fácil no momento que você precisar. Mas se você não conhece a gente, eu sou o Bruno. E eu sou a Vivi, e nós estamos aqui no canal Ser Sustentável, Horta no Quintal. E vamos lá, conhecer quais são essas 5 plantas medicinais que, se nós tivermos elas, seja em qualquer uma dessas formas que a gente citou, vocês vão poder ter aí um recurso muito bom para o tratamento de todo o seu organismo prontinho em casa. E a primeira planta da nossa lista não podia ser outra que o nosso alecrim. O alecrim, ele trata literalmente o nosso organismo como um todo. Ele é ótimo para o nosso sistema digestivo, né? Ele tem uma ação tônica aí sobre fígado, vesícula, estimulante. Ele também é um antidepressivo natural, um ansiolítico, ajuda a tratar dores de cabeça, poderoso anti-inflamatório e trabalha muito bem o equilíbrio do nosso intestino. Nosso intestino, ele é colonizado por bactérias, algumas boas, outras não tão boas assim para nós, e elas precisam estar atuando em equilíbrio. E o alecrim, ele tem uma ação que favorece aí o equilíbrio dessas bactérias, que é essa nossa colônia de bactérias é chamada de microbiota intestinal. Ela precisa estar em equilíbrio para que o nosso organismo possa estar absorvendo os nutrientes daquilo que a gente ingere e também, ao mesmo tempo, né, fazendo ali a sua ação de eliminar excreções, né, aquilo que não é necessário mais para o nosso organismo. Então, tudo precisa estar em equilíbrio para funcionar bem. E o alecrim favorece justamente esse equilíbrio. Apesar de vocês terem visto nosso alecrim plantado no chão, todas essas plantas da nossa lista podem ser cultivadas em vaso. Assim como nós temos aqui, ó, o nosso hortelã. O hortelã, um vaso mais largo como esse é bom, porque ó, ele vai se expandindo, enraizando e se espalhando. O hortelã, ele também trata nosso sistema digestivo, então ele é um estimulante do processo de digestão, né? Mas não é só isso. Ele é um anti-inflamatório muito bom. Ele trata todas as infecções aí que nós possamos ter em relação à boca, né? Garganta, então inclusive aftas, né? Também as infecções do trato respiratório, então todo mundo sabe, né? Inalar um chazinho de hortelã ajuda a aliviar, destrancar, né? As dores de cabeça quando a gente está muito congestionado. E ele é um ótimo chazinho para você ter também naquelas situações em que você não se sente muito bem, assim, tá com enjoo, náusea, alguma coisa não caiu bem. É um ótimo chá também para você recorrer. Fazer um chazinho de hortelã ajuda muito a aliviar esse mal-estar, né? Justamente porque, como a gente falou ali no comecinho, ele trata o nosso sistema digestivo e ele é um estimulante da digestão. Então, se tem alguma coisa errada nesse processo, algo não caiu bem, ele vai ser um ótimo tratamento. Além, claro, de um chazinho para qualquer hora, né? Porque chazinho de hortelã sempre vai bem. E é claro que nessa nossa lista não podia faltar aqui a nossa queridíssima erva baleeira, uma planta nativa aqui do Brasil, da região litorânea, né? Mas que vai bem em qualquer outra região, principalmente naqueles locais mais quentes, assim, ela se desenvolve muito bem. Ela que deu origem ao primeiro anti-inflamatório brasileiro, que hoje está aí disponível nas farmácias, o Acheflan. E a potencialidade dela é justamente essa. Ela é um anti-inflamatório maravilhoso que vai tratar todo o nosso organismo, desde o nosso estômago, úlceras, enfim, até as articulações, que é onde ela mais se destaca. Então, inclusive quem está aí com dengue, por exemplo, pode tomar o chá da erva baleeira para passar aquela dor muito ruim nas articulações. Quem tem problemas com artrite, artrose, enfim, tudo isso se beneficia muito dessa planta. Quem tem problemas com fibromialgia, aquelas dores persistentes, também. Então, a erva baleeira não pode faltar aí na sua casa. E a quarta planta da nossa lista é o nosso açafrão da terra, ou também conhecido como cúrcuma.
que também, como as outras, é um anti-inflamatório de aspecto bem amplo, trata nosso organismo todo. Ele vai ser bom para você utilizar em tratamento de dores de garganta, do sistema digestivo, ele combate bactérias, ele é antibacteriano, então você pode utilizar inclusive no combate daquela bactéria H. pylori, que é difícil de combater. O açafrão auxilia também, em conjunto com a erva baleeira, tratamento de qualquer tipo de inflamação, principalmente também as articulares, ele é muito bom. E nós temos aqui plantados num vaso, né, uma caixa de isopor, mas a parte do açafrão que a gente utiliza é as raízes, tá? Então, quando você for utilizar, se você tem no vaso, você pode ali arrancar só uma partezinha, tirar o que você precisa, ou quando você colhe ele, quando ele vai secando as folhas, um pouco mais do que elas estão agora aqui, quando ela seca mais, é um momento de colher, você pode colher, guardar, tira um tantinho e planta de novo, para você sempre ter, e assim você vai tendo açafrão. Você pode ralar e secar essas raízes, desidratar, guardar no formato de pó. Encontra-se facilmente para comprar? Também se encontra, mas nem sempre você vai ter, se você compra o pó, você não tem a certeza que você está comprando o pó puro, porque muitas vezes o pessoal mistura fubá e outras coisas ali para dar mais volume. Se você encontrar a raiz para comprar, aí ok, aí você tem certeza que você está com a raiz, né, com o açafrão puro, mas você não tem certeza também como foi cultivado, se é orgânico, se não é. E cultivando na sua própria casa, e é fácil de cultivar, você vai garantir que você vai ter um açafrão orgânico e purinho para você poder utilizar e poder aproveitar todos esses benefícios aí para sua saúde. Nós chegamos agora na quinta planta da nossa lista, mas não vá ouvir ela e sair correndo, que no final tem mais um recadinho bem importante que vai complementar essas 5 plantas que a gente está indicando, tá bom? A quinta planta da nossa lista não está mais aqui porque nós colhemos recentemente, que é o nosso hibisco. O hibisco, ele tem uma ação cardioprotetora, ele ajuda no controle do colesterol e também no controle da pressão arterial. Para quem tem problema de hipertensão, ajuda a baixar a hipertensão. Ele também atua sobre o nosso sistema digestivo e ele tem uma ação antioxidante poderosíssima, que é o que possibilita todas essas atuações dele, certo? Essa coloração forte dele avermelhada é por conta das antocianinas que ele tem presente nele, e são essas substâncias que fazem toda essa maravilha no nosso organismo. Por isso ele é considerado um aliado poderoso aí no tratamento de obesidade, para quem está buscando perder peso, né? Porque ele tem justamente essa ação de dificultar que o nosso organismo absorva tantos açúcares e também evitar o acúmulo de gordura. Além da ação diurética, que favorece aí a eliminação do excesso de líquidos e faz com que não fiquemos assim tão inchados, né? Também é uma das razões pela qual ele auxilia no controle da pressão arterial. Essas são as nossas 5 plantas, mas, como eu disse, a gente tem aí duas considerações, na verdade. Essas são plantas de aspecto geral para tratar o organismo como um todo. Se você tem algum problema de saúde específico, então é interessante que você dê atenção a isso, veja quais plantas são as mais recomendadas para esse seu caso e tenha essas plantas aí à sua disposição. Como nós falamos no começo, você pode ter ela in natura aí, mesmo que seja plantada num vaso. Você pode e deveria ter ela na forma seca para você poder fazer um chá rapidamente quando você precisar. E também é interessante você ter ela no formato de tintura, porque com a tintura você pode transportar, levar para qualquer lugar. Se você está fazendo um tratamento com plantas, você vai ter que tomar ela várias vezes por dia. Então, tendo a tintura, você consegue levar junto para o trabalho, ter ali ela de fácil acesso sempre que você precisar. Outro aspecto, as plantas medicinais não vão fazer milagre sozinha. Você tem que pensar, tem que estar ciente de que esses problemas eventuais aí de saúde que você tem, eles foram gerados pelos seus hábitos. Então, se você não rever esses hábitos, não procurar mudar aquilo que gerou a sua doença, não é a planta sozinha que vai curar tudo, certo? Ela vai ajudar a tratar os sintomas, vai ajudar a sua saúde a melhorar, desde que você também faça a sua parte, que é adquirir hábitos melhores, uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, praticar algum tipo de atividade física. Claro, fazer o acompanhamento aí com o médico que vem tratando a sua causa. Então,
As plantas medicinais são um complemento de qualquer outro tratamento que você faz e o seu médico precisa estar ciente e acompanhando isso tudo. E se você quiser informações mais aprofundadas sobre cada uma dessas plantas, receitas, como que você utiliza, como fazer a tintura, como fazer o chá, como fazer pomada, a gente já tem vídeos aqui no canal. Se você quer ver um vídeo específico somente da hortelã, saber todos os benefícios, saber das suas propriedades, deixe aí no seu comentário que a gente pode fazer, né, amor? Isso aí, com certeza. Podemos fazer também o vídeo da hortelã. E também, por falar em comentários, eu queria saber de vocês aí. Se vocês pudessem escolher apenas 5 plantas, quais seriam as suas plantas que não pode faltar aí na sua casa? Deixa a sua listinha aí pra gente saber também, né? Na descrição. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, galera!